como Messias. Interessante, quando nós estudamos o Evangelho segundo escreveu Mateus, nós vamos ver ele com duas cidadanias. Primeira cidadania judeu e segunda romana. Por que romana? Porque Mateus era cobrador de impostos. É bem verdade que os judeus rejeitavam, porque ele cobrava os impostos em forma 4 vezes mais ou em dobro. Então ele era rejeitado no ambiente dos judeus. E Jesus, ele olha para ele, no capítulo 9, versículo 9 de Mateus, você vai ver Jesus fazendo um convite para ele: siga-me. Um homem que era rejeitado no meio dos judeus por ser cobrador de impostos. Então eu aprendo que Jesus chama aquilo que não é para ser. Deus, ele chama uma prostituta e faz uma missionária da casa do Senhor. Glória a Deus. Deus, ele chama uma mãe de santo e coloca numa mesa de oração para ser dirigente de oração. É verdade. Deus chama aqueles que é improvável, aquele que é projeto falido, desde a esposa para ser aquilo que a terra não quer que seja, mas Deus Meu Deus, fala Jesus. Ô glória! Ele chama um drogado no meio dos tráfico e faz ser um pastor com Desse autoridade. jeito, aleluia. Aleluia, eu era uma sambista, meu pai era compositor no Rio de Janeiro, Capixões de Pilates, Portela, não sei se os irmãos já ouviram falar dessas escolas de samba do Rio. Meu pai era compositor, eu fui criado no meio do samba. A minha família era projeto falido. Deus me chamou e falou: eu tenho uma grande obra na tua vida. Eu não entendia esta obra. E eu falei: que obra é essa? A minha casa não tinha liturgia espiritual, não se falava de Jesus. Mas Jesus olhou para mim e falou: vou eu te fazer uma grande obra. E quando Deus, ele quer fazer, querendo você ou não, Deus, ele faz. Ô glória! Deus, ele Seja o nome do Senhor. no momento de luto, no momento de dor, no momento, aleluia, que estava eu no hospital da Posse, em Nova Iguaçu. Deus, ele fez eu gerar um filho e colocou no leito de dor. Eu ali naquele hospital, sem saber quem é Jesus, sem saber, aleluia, como pedir a oração para alguém. Eu ali naquele hospital, entrou 2 missionárias e falou: Rose, pede a Deus para fazer segundo a vontade dele. Como você vai orar a Deus e anunciar aquilo que tu ama, um filho? E eu tive que fazer essa oração, sem saber orar. A única coisa que eu lembro é que eu falei com ele numa sala do hospital. Eu falei: olha, se o Senhor não deixar sentir a dor de uma perda de um filho, eu vou te aceitar. E eu confesso, eu sei que alguns aqui passaram por luto. Eu não senti a dor do luto, porque Jesus ali, ele sarou todas as feridas quando eu falei: eu te aceito. No momento que eu falei: Senhor, eu te aceito, se tu não deixar sentir a dor, naquele mesmo momento, Deus levou meu filho com 6 meses de idade. E entendi que meu filho está no Senhor. Meu filho foi um dízimo para me estar na presença do Senhor. E Deus, ele sabe muito bem como chamar aqueles que ele quer fazer a grande obra. Eu vim pela dor. Eu vim conhecendo, ouvir falar de Jesus é uma coisa, agora viver com ele é diferente. É verdade. E eu aceitei Jesus já tem mais de 25 anos. E Deus, ele tem nos tirado os carrapichos, porque a santificação é progressiva. A libertação é progressiva. Nós estamos aqui lutando, guerreando para ser salvo. Se nós estivéssemos prontos, não estaremos nessa terra. Verdade. Então nós temos, aleluia, tempo suficiente de entender que Jesus está às portas, aleluia, e a palavra que Deus liberou para mim foi essa: muitos virão em meu nome, dizendo que é Cristo. Haverá rumores de guerra.
esfriarão. Jesus vem falando, igreja, desperta, porque os sinais estão acontecendo. Meu Deus. E Jesus fala nessa noite, ainda não é o fim, Glória a Deus. mas eu estou voltando. A primeira vinda de Jesus Cristo foi um noivado com a tua igreja. A segunda vinda será um casamento. Aleluia. Não perca tempo. Para de brincar de ser crente. Toma posicionamento, porque ele já está voltando. O Messias já está às portas. E Apocalipse diz, eis que venham sem demora. Aleluia, guarda o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. Meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não há tempo de brincar de ser crente. Aleluia. Vai esfriar. E essa iniquidade é pecado. Aleluia, não confessado. É pecado sem a Bíblia diz, se cometer pecado, se arrepende e larga. Tu alcança a misericórdia. Essa iniquidade é pecado escondido. É pecado sem arrependimento. Aleluia. E por causa dessa iniquidade, o amor de muitos estão se esfriando. De repente você queria ouvir uma porta de emprego, uma chave de carro, uma despensa cheia, mas tudo isso vai ficar. A palavra diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, é justiça, é alegria da salvação. E nós fomos preparados para pegar o arrependimento, para pegar que Jesus está às portas, para pegar desperta a noiva nessa noite, porque Jesus está nas portas. Aleluia. Glória a Deus. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não há de passar. Já passaram juízes, já passaram reis, já passaram Herodes, já passaram faraós, já passaram pastores, já passaram missionários. Na Covid já morreu muita gente, aleluia, mas a palavra de Deus continua a mesma. A palavra de Deus não precisa ser atualizada. A palavra de Deus continua a mesma. Se arrepende, busca a presença de Deus. Pode voltar tudo, pode voltar saúde, pode as portas se fechar, mas não pode voltar a presença do Glória a Senhor. Deus. Essa presença não pode voltar. Meu Deus. Essa presença não pode voltar sem da presença. Tem uma presença gloriosa nesse altar. Há uma chama de fogo abençoa esse lugar. Glória a Deus. A palavra não vai passar. Que palavra é essa? A palavra Logos. João vem dizendo, no princípio era verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E diz lá em Gênesis, Deus criou os céus e a terra, e diz, haja luz. E com a palavra Logos, houve luz, houve a separação entre a lua e o sol. E essa mesma palavra que eu estou pregando, é a mesma palavra que um dia não vai poder mais ser pregado. Então você que está precisando de se arrepender, se arrependa. Oh, meu Deus. Aleluia. Aleluia. E Jesus continuou com o discurso no Monte das Oliveiras, com o advérbio, tote no grego, que significa o advérbio de tempo. É um advérbio de então. Jesus sempre fala assim, dessa forma, então, para conectar aquilo que ele já falou, aquilo que ele vai falar. E Jesus ele vem fazendo uma analogia, uma comparação, eu gosto disso. Eu amo a palavra do Senhor. Então, quando nós estudamos a palavra do Senhor, nós aprendemos aqui que essas 10 virgens, as 10 eram virgens. As 10 tinham lâmpadas consigo. Mas Jesus vem dizendo que 5 eram prudentes e 5 eram loucas. E eu comecei a estudar e comecei a perguntar ao Espírito Santo.
Aqui não fala da noiva. Aqui fala das 10 virgens. E fala do noivo. E fala das lâmpadas acesas. E Jesus, ele é bem feliz quando ele fala que 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Então começamos a ir lá atrás estudar acerca, porque Jesus aqui está fazendo uma parábola de um casamento judeu. O casamento judeu, na tradição lá no Antiga, o pai saía junto com o filho para escolher a moça. Para fazer um shiduri no hebraico, escolha. Aí João vem dizendo, não foi vós que escolheram a mim, mas eu escolhi a vós. Glória a Deus. Ou seja, houve uma escolha. Eu nem sabia que era ser escolhida, mas Deus, ele fala, olha, antes de formar na madre da tua mãe, eu te conheci. E antes de ser, eu te santifiquei. Para ser profeta, para ser missionário, para ser pastor, aleluia, eu te